Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, vocês que chegaram aí através do vídeo curto que eu fiz, né, com algumas perguntas. Hoje a gente vai conversar sobre o corpo, se o corpo, só conhecer o corpo é suficiente para a gente ter uma saúde plena, se autoconhecimento, principalmente da parte psíquica, basta para a gente ter uma felicidade plena. A gente vai conversar sobre o que e como se observar e o que relatar para o seu médico homeopata. A gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação rapidamente, né, o que pode atrapalhar aí o seu tratamento e como você deve se alimentar. E no final eu vou falar, é claro, né, nada disso sozinho é suficiente, então a gente vai falar aí sobre como a gente pode obter uma saúde ou uma vida plena, que a gente chama, eu e a Sô, a gente chama carinhosamente aí de como é que a gente pode ser VIP, uma brincadeira, né, em relação aí a sigla em inglês, né, de Very Important People. Eu sou o Eduardo, sou médico homeopata há mais de 20 anos e a minha proposta hoje é fazer esse vídeo mais comprido, né, que eu tinha prometido, para poder explicar um pouquinho o que é a vida plena. Antes de tudo, alguns pacientes eles têm conseguido chegar a isso que a gente chama aí de vida plena. Não é mérito do médico, que isso fique bem claro, né? O médico colabora, mas é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre as características, né? Quais são as atitudes que esses pacientes costumam ter para conseguir esse sentimento, que não é constante, é claro, né? Nós somos imperfeitos. Quem já assistiu aos outros vídeos aí que eu fiz falando sobre isso, né? São momentos aí da vida que a gente tem essa sensação, e quanto mais a gente vai se conhecendo e vai conhecendo o próprio corpo e conhecendo como, o que faz bem e o que não nos faz bem, e a gente vai aprendendo a se cuidar, e através, né, isso, a homeopatia catalisa isso, né, o tratamento homeopático, a gente vai tendo essas sensações, esses sentimentos com uma frequência cada vez maior, né. Eu fiz questão de não colocar os pacientes que postaram fotos no Stories, porque eu acho que eu sou contra isso, né, de ficar expondo. Apaguei os nomes aqui dos pacientes, é só para a gente entender mesmo quais são as atitudes que levam, né, a gente, porque eu também sou paciente, né, a ter esse sentimento. Eu sinto ao longo do tratamento da homeopatia que realmente ela nos ajuda a encontrar o caminho para a vida plena. Porque a gente vai conversando sobre as consultas, né, o que é esse conceito de vida plena. Aqui esse agradecimento, os cuidados comigo, com a esposa, né, o paciente falando. Vou procurar me dedicar, me esforçar para ter uma vida mais plena de novo. A gente conversando, né, e os vídeos eles vão entendendo qual que é o objetivo aí do tratamento homeopático. Carinho, atenção comigo, graças a Deus é o Senhor, né? Então geralmente aí são pessoas gratas, não é o médico não, é a vida, né? Gratidão, surgiu num momento difícil da minha vida, graças a Deus. Então são pessoas que vão superando, e nós como médicos, né, a gente consegue não ser protagonista, porque o protagonista da própria história sempre são vocês mesmos, mas a gente consegue catalisar através do medicamento homeopático, né? Adorei a comparação de ser uma história. Isso aqui é o vídeo 2, né, que eu fiz ali da série sobre a vida plena. Convido vocês a assistirem, tá aqui embaixo, né, no site que vocês caíram. Desculpa, é o primeiro vídeo, tá, sobre vida plena. É o segundo aqui na ordem do site, tá, dessa página que vocês caíram. Adorei a comparação de ser uma história conosco como protagonistas. Espero aprender a me olhar cada vez melhor, mas para isso preciso saber quem realmente eu sou. Olha, é isso. A gente vai pincelando aqui através das mensagens dos pacientes, que eles estão compreendendo que eles mesmos, ou seja, nós mesmos, né, somos protagonistas da nossa história, e a gente tem que tomar as rédeas mesmo, inclusive do tratamento. Essa é uma das mensagens mais importantes, né? O tratamento depende muito, muito de vocês mesmos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Preciso saber quem eu realmente sou. Acredito que essa parte é a mais difícil,
caminhando sempre. Perfeito. Também só temos a agradecer, porque no vídeo eu agradeço a oportunidade de participar, né, da vida de vocês. Você tem sido uma âncora segura de nossa saúde. No final, essa paciente que está sempre participando, muito carinho, né? Ela está bem física e emocionalmente, né? É isso que a gente quer. A saúde física e emocional. Não tem como a gente ter saúde só com a parte física ou com a parte emocional, né? Uma parte faltando, a gente não vai se sentir bem, isso é óbvio, né? Esse vídeo que eu estou gravando também é um pedido aí de auxílio para vocês. Por quê? Porque mais de 60% das mensagens que eu recebo no WhatsApp, elas são incompletas. Isso não é culpa de vocês, né? Nós não somos treinados e educados para fazer uma auto-observação com detalhes. A gente na correria do dia a dia não dá tempo. Só que o que acontece? O tratamento acaba não dando muito certo, porque o médico não é perfeito, em primeiro lugar, então o médico pode falhar, eu posso falhar. E ao mesmo tempo, como vocês têm me mandado várias mensagens incompletas, fica muito difícil de escolher o medicamento, tá bom? Isso não é simples de fazer. Você me mandar os dados detalhados de maneira suficiente para eu conseguir selecionar o melhor medicamento não é uma tarefa simples, eu sei disso, mas de qualquer maneira o tratamento acaba não atingindo todo o potencial que cada paciente, cada pessoa teria. Então acaba ficando um tratamento abaixo daquilo que poderia ser. Então qual que é a intenção desse vídeo? A intenção desse vídeo é conversar um pouco sobre aquilo que vocês precisam alterar para melhorar, né, o resultado do seu tratamento, ter mais sucesso no seu tratamento. E o tratamento, a gente conseguir um êxito até mais rápido do que tendo essas mensagens que muitas vezes acabam sendo, essa comunicação que acaba sendo falha, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho do que precisa ser corrigido, depois a gente vai falar sobre o que fazer e o que trabalhar para você conseguir relatar melhor aquilo que você está sentindo, para o tratamento, o medicamento ser mais correto, mais específico para você e o tratamento dar mais certo, ter mais sucesso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar o que os pacientes ou a gente mesmo não toma cuidado, e na correria do dia a dia a gente acaba cometendo aí alguns erros mesmo que a gente, ou desatenções, né? E a gente acaba atrapalhando o próprio tratamento, tá? Primeira coisa é a gente não prestar atenção no nosso próprio corpo, não conhecer o que faz bem pra gente, o que faz mal, né? Através desse tipo de engano, erro, a gente acaba indo atrás de ou alimentos, ou atitudes, ou situações, ambientes, pessoas, né, que são escolhas que podem fazer bem para outras pessoas, mas para a gente, né, por causa do nosso temperamento, acaba não fazendo. Isso daqui é difícil, que nem o paciente falou, né, na mensagem. Uma das coisas mais importantes é a gente se conhecer o suficiente, né? Isso é tanto do corpo, né, que eu estava falando, e da parte psíquica também, né? Se a gente não se conhece realmente, o que é o inconsciente, ou seja, o que a gente não conhece, o inconsciente é basicamente isso. Isso acaba engolindo a gente, né? A gente não sabe se proteger. Então toda vez que a gente está numa situação de perigo, por exemplo, né? Só um exemplo. A gente está numa situação de perigo e a gente não entende que aquilo pode fazer mal para a nossa saúde, a gente está se expondo, né? A partir do momento que a gente se conhece e evita o perigo, a gente tem uma chance maior de ter saúde e ser feliz, né? O que e como a gente precisa se observar? É o clima? É a posição do corpo? Né? É uma coisa chata até da gente ficar observando e falando, mas a gente não tem como definir um medicamento correto ou mais específico para você, e a chance de falhar o tratamento aumenta muito quando a gente não tem esses dados, tá bom? E por fim, quando a gente já está ali no tratamento, se a gente já está tomando o medicamento, a gente fez tudo certinho, e aí a gente está tomando o medicamento, e por um acaso a gente, e vocês, né, também, óbvio, começam a
consumir alimentos que prejudicam a ação do medicamento, todo esse trabalho que vocês tiveram vai por água abaixo, por causa de uma falha. Ou você passou uma pomada com cheiro de cânfora, ou você comeu um alimento que antidota o medicamento. Então precisa escolher bem o alimento que vai consumir. Sabendo que a vida de todo mundo é corrida, a gente decidiu, eu e a So, a gente decidiu criar um curso sobre tudo isso, né? Tudo isso que a gente tá conversando nesse vídeo. Sobre como corrigir aquilo que não está dando certo e o que fazer para treinar os órgãos dos sentidos, como conhecer melhor o seu corpo. Então precisa também de um certo estudo para conhecer o que é normal, para conseguir diferenciar aquilo que é anormal, né? Para vocês relatarem com mais detalhes e observarem mais aquilo que não é normal. Para isso a gente criou esse curso. No tempo das consultas é impossível da gente ficar falando, né, sobre todos esses assuntos. Buscar na internet ou em livros também toma um tempo. Então o curso é uma maneira, é um audiovisual, né? Dá para você assistir online, offline, enquanto faz alguma coisa de casa, enquanto está dirigindo, deixa só o áudio, pelo amor de Deus, né? Para não sofrer nenhum acidente de carro. Mas é uma maneira mais prática aí para você entender e o que observar, o que relatar sobre o seu corpo, seu temperamento, autoconhecimento, tudo isso, para poder englobar tudo isso na hora que você for relatar, ou durante a consulta ou num quadro agudo, mesmo numa mensagem mais curta. O curso a gente chamou de Vida Plena, ou seria aí uma saúde plena. Está hospedado na Hotmart, que é uma plataforma que a gente entendeu que é mais fácil e é mais seguro, né, para vocês assistirem. O curso já está com mais de 100 aulas e lives, então todas as lives que a gente tem feito, a gente coloca para dentro aí da plataforma. Então quem não tem tempo de assistir de segunda-feira, é um pouco tarde, mas é o tempo que a gente consegue fazer, né, é o horário que a gente consegue fazer. Dá para assistir, que nem eu estava falando, online ou longe da internet, porque dá para baixar no aplicativo do celular, né? E como eu atendo pessoas de todas as classes, né, sociais, então eu gosto de trabalhar com um sistema que chama Fair Deal, que é cada um acerta aquilo que entende, que consegue pagar, sem comprometer a renda da família, né, os gastos da família, tá bom? Então tem cupom até de 65% de desconto, tá tudo descrito ali. Quando vocês apertarem o botão ali, né, para se inscrever no curso, já tem na descrição qual que é o cupom. É VIP 25, 50, 65, tá bom? E dá para fazer em várias vezes. Eu acho que tá bem democrático isso, tá? Acho que cada um paga mais ou menos o que quer e realmente a gente está até colocando um valor abaixo aí, aquém do que a gente acha que o curso vale, porque são mais de 100 aulas, para todo mundo poder se inscrever, tá? Eu fiz um tour rápido, tanto no YouTube como no Instagram. Tem um tutorial, tá? Como que faz para navegar. Então vai ficar disponível, vocês podem assistir por lá e eu vou fazer um tour rápido aqui. Vamos lá. Depois que vocês adquirirem o curso, se inscreverem no curso, né, na Hotmart, a própria Hotmart vai mandar um e-mail para vocês depois de algumas horas, e aí você vai ter acesso, né, à plataforma, tá? Então, ó, vocês entram, né, na Hotmart. O exemplo aqui é pelo computador e tem um tutorial lá no Instagram como é que faz pelo celular, tá? Então entrou aqui, ó, clicou em cima do Vida Plena, vocês vão cair nas aulas. Qual que é a recomendação? Nessa página que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês podem assistir os 4 vídeos de introdução ao curso, tá bom? Então vai assistindo para ver se gosta, né? Se é isso que vocês estão procurando mesmo, para também, né, não gastar dinheiro e não ser um produto que vocês tenham interesse, né? O primeiro módulo que vocês devem assistir é esse do tratamento homeopático.
Então, o que é homeopatia? Se a homeopatia é para você ou não, porque você já toma outros medicamentos. Qual é a melhor idade para começar o tratamento homeopático? Vai falar sobre a consulta homeopática. Esse vídeo, essa aula aqui é super importante para vocês entenderem o que observar, o que relatar para a gente, para a consulta ser melhor, mais efetiva e o tratamento ter mais sucesso. Quais informações eu preciso fornecer ao entrar em contato com o médico homeopata? Como treinar seus sentidos para ser um bom observador e conseguir relatar melhor seus sintomas? O que é saúde? O que é doença? O que é doença crônica e doença aguda? Né? Mais no cenário do consultório, mais no cenário de casa que está acontecendo. Em casa geralmente é agudo, no consultório geralmente a gente vai falar dos problemas crônicos. O que tem que ser observado num quadro agudo, né? O que tem que observar, o que tem que relatar é um pouquinho diferente do crônico. Tem vários detalhes aqui, é uma pergunta muito comum que os pacientes fazem. Será que eu devo parar o medicamento que eu estava tomando se eu ficar com uma doença aguda, né? Devo tomar o medicamento da consulta estando com uma doença aguda e vice-versa, né? Esses dois vídeos é sobre se você está evoluindo bem ou não no seu tratamento. Isso é importante saber, porque às vezes a evolução, você está se sentindo bem, mas ela não foi uma boa evolução, você precisa parar um medicamento e precisa ligar, né, pra gente, ou pra mim, né? E aí vai. O que é uma gravação homeopática? Depois, acho que é legal vocês assistirem primeiro sobre os medicamentos homeopáticos. Então, como é que vai iniciar o medicamento prescrito na consulta? O que é dose? O que é potência? O que é repetição? Como transportar a farmacinha? O que é a farmacinha? Depois sobre os alimentos tem um módulo e a gente vai, né, cada vez enriquecendo o curso, tá bom? O curso vai ser alimentado aí constantemente. Sobre o autoconhecimento, o que é temperamento, como é que por que a observação é tão importante, não só no tratamento homeopático, os temperamentos e homeopatia. Depois, se você tiver algum diagnóstico já, aí você pode vir aqui para esse terceiro módulo, que a gente vai falar de ansiedade, né? O que você deve observar e relatar. Ansiedade, toque, TDA, TDAH, síndrome de burnout. Tá bom? Acho que tá um curso bem completo e depois a gente vai falando sobre as fases da vida. Gestação, infância, relacionamento conjugal, que são essas lives que a gente tem feito agora por último. Homeopatia na terceira idade. A gente fala um pouquinho sobre como lidar com perdas, né? E no final a gente coloca alguns bônus, porque tem alguns assuntos, algumas palestras que a gente é convidado para dar e não tem a ver com esses módulos, tá bom? Então aí vocês vão ter oportunidade de ver umas apresentações que a gente faz para um público que não é homeopatizado, né? Mas são sempre assuntos correlatos, tá bom? Espero que estejam todos bem. Se não tiverem, entrem em contato. Para quem não é paciente, se interessou, tem os contatos ali aqui no site, né? Quando você apertar ali no menu, vai ter a opção de voltar. Aí você vai cair na minha página profissional, né, na internet. Ali tem todos os contatos para você agendar a consulta, inclusive meu WhatsApp, se tiver alguma dúvida sobre o curso, tá bom? Eu fico à disposição. É isso aí. Até!